Amados e queridos irmãos, para nós é um motivo de grande alegria, mais uma vez, estamos aqui para juntos glorificarmos, bendizermos ao Criador do céu e da terra. Diz a Bíblia que Ele é digno de toda honra, de toda glória, todo louvor pertence a Ele, porque Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis. Ele, somente Ele, é digno da nossa honra, de todo o nosso louvor. Ele deve ser o primeiro a ser amado em nossas vidas. Não há ninguém maior do que Ele. Ele é uma divindade eterna. Nós somos passageiros. Amados, eu retorno aqui para agradecer os meus inscritos, os YouTubers, aqueles que entram no canal para escutar uma palavra desse simples homem que tem um amor em levar a santa e imutável palavra de Deus. Eu tenho um respeito muito grande pelo meu Criador, eu tenho um respeito muito grande pela palavra de Deus. Não sou perfeito, tenho as minhas falhas como humano, mas entre as minhas falhas e os meus acertos, eu creio em minha vida que tenho mais acerto do que falhas. Claro que sim, tentando cada dia se redimir, diante de lutas, de dificuldade, de problema, diante de afronta, nós estamos aqui lutando para chegar na presença daquele que é digno do nosso louvor, daquele que nos construiu com as suas próprias mãos, aquele que pegou a fórmula, o primeiro homem, amassou com as suas mãos e disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Depois fez uma companheira chamada mulher e a deu para o homem, que eu acho, opinião minha, uma das obras mais prima e mais linda que Deus fez na face da terra, é chamado mulher. Amados, o tema que eu quero falar nesta noite não é um tema nada fácil, é um tema bem polêmico. Muitos não gostam nem de tocar, porque quando prego este tema, arrumam confusões, afrontas, discussões, porque você toca em algo que as pessoas não gostam que toca. Você toca em algo que as pessoas não querem ouvir para não mudar de vida. Nesta noite que eu estou aqui, eu não sei que horário você vai me escutar, se é de manhã, de tarde, de madrugada, você o sabe. Deus vai te dar uma oportunidade de um dia você entrar no meu canal e escutar, quem sabe, esse vídeo, e Deus vai te ajudar de uma forma tão imensa. Amados, eu trago esse tema porque fui abordado em uma rua por um rapaz, não sei qual a sua idade, se 16, 17 ou 18 anos, mas ele me abordou e eu fiquei preocupado. Se entre uma cidade pequena, alguém me aborda com um tema e uma pergunta e uma necessidade tão grande e um pavor em seu rosto, me cabe a mim pensar que no mundo com quase 8 bilhões de pessoas na Terra, quantos casos como esse não deve estar acontecendo? Pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão mortas por dentro, estão mortas espiritual, estão longe de Deus, não tem mais prazer de viver, não tem prazer na vida. Por quê?
estão presas diante de uma cadeia, estão presas diante de algo que lhe fechou e agora eles não conseguem uma liberdade para se libertar. Mas eu venho aqui dizer para você, Cristo pode te libertar. Cristo vai te libertar se você dá lugar a Ele. Amados, nós sabemos que a Bíblia, ela condena alguns tipos de obra da carne terrível. A Bíblia condena o adultério, a fornicação e o homossexualismo. Ela condena isto. Eu não estou aqui contra quem cometeu um adultério. Eu não estou aqui contra quem está numa vida de fornicação. Eu não estou aqui se você tem um sentimento de ser um homem sexual. Não, eu sou teu amigo. Eu estou aqui para dividir o meu conhecimento e te ajudar. Eu estou aqui porque a minha vida é tão curta nesta terra. Eu não sei quanto tempo vou ficar aqui. Eu estou aqui de passagem. Eu estou aqui para realizar algo que Deus mandou, que nem eu não sei o que é. Eu fico na dependência do Espírito e o Espírito faz através de mim. Mas quando nós falamos no pecado de fornicação, muitas pessoas ouvem esta palavra. Você que é evangélico, você que frequenta algo religioso aonde é ensinada a Bíblia, você deve saber. Mas muitas pessoas no nosso mundo não sabem o que é uma fornicação. Fornicação é alguém que está tendo uma relação sexual fora de um casamento. Ele está numa vida de fornicação. É uma obra da carne terrível, que no Velho Testamento era digno de morte. Não me lembro agora se era de morte, de apedrejamento, ou era queimado. Que tinha 3 julgamentos terríveis em Israel, que era o apedrejamento para o adúltero, e para o filho rebelde que se lançava contra o pai, era morto queimado, e a morte de cruz, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, este pecado de fornicação, se você é uma moça, se você é um rapaz, e você está tendo relações sexual com o seu companheiro, fora de um casamento, fora de um consentimento, você está numa obra da carne. Isso é uma fornicação. Mas, irmão Cláudio, e o que é o adultério? O adultério, para você que vai chegar nos meus vídeos, vai cair de paraquedas. Adultério é quando há um casal que casou, tem uma família, e um dos cônjuges resolve ter uma relação sexual fora do casamento. Isto é um adultério. Adulterou o que prometeu no altar. Adulterou o que prometeu diante das testemunhas e dos homens. Adulterou a aliança que fez com Deus. Claro que sim, que a aliança que fez com Deus nunca será quebrada. Sempre estará estabelecida diante do Criador. Só tem 2 maneiras de quebrar a aliança que tu fez no altar. O adultério, que Jesus disse, em caso de infidelidade, adultério, a pessoa está livre. Livre do cônjuge que cometeu o adultério. Mas ele não disse se estava livre para casar de novo. E a segunda é a morte. Quando um dos cônjuges morre, um fica livre para se casar e estará bem diante de Deus.
Claro que sim, nós não estamos aqui para escravizar ninguém, nós não somos Deus, nós apenas estamos falando o que diz a Bíblia. Se um dos cônjuges não quer mais conviver com o outro e não houve pecado, por motivo, por canseira, por esgotamento, por convivência de anos, caíram. Alguém chega e diz para você, não te quero mais, vou seguir a minha vida. Você não tem como obrigar uma pessoa a gostar de ti e ficar contigo. Mas não era para despedir se não tem uma infidelidade. Não era para ser assim se não fosse uma morte. Mas se um das partes quer o que o outro pode fazer, não é uma decisão. Você não pode decidir por outra pessoa. Então, se separam. E agora, segundo a Bíblia, estão em adultério. Qualquer um que casar estará em adultério. Mas como que um homem que tem uma vida jovem que a mulher não quer mais, como que uma mulher jovem que o homem não quer mais, vai ficar agora 20, 30 anos sem poder ter um companheiro? Cabe a você chegar diante do Criador e conversar e ver qual a resposta ele vai te dar. A Bíblia não nos dá saída. Então nós temos aqui duas obras da carne terrível. Fornicação, que é fora do casamento, duas pessoas que não casaram estão tendo relação sexual. E o adultério, que é entrar ter um terceiro num casamento. Tanto faz do homem ou tanto faz da mulher. A pessoa que comete o adultério no Antigo Testamento, em Levítico capítulo 20, era digno de morte, de apedrejamento. Claro que depois que veio a graça de Jesus, levaram uma mulher em adultério até Jesus, Jesus não a condenou, mas Jesus aconselhou e disse, vai e não peques mais. Então eu não sei qual a situação que você se encontra hoje, se você está numa vida de fornicação, ou se você está numa vida de adultério, ou se você é um homem sexual. Essas três obras são da carne, são terríveis diante do Criador. Você tem que correr para se consertar e abandonar essas práticas. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para aconselhar. Por que eu vim com esta palavra nesta noite? Por quê? Tem pessoas que cometeram um adultério e não conseguem contar para o seu marido, não conseguem contar para a sua esposa, cometeram um incesto terrível desse, e hoje estão morrendo por dentro, porque não tem coragem para contar, tiveram coragem para fazer, para realizar, mas não tem coragem para chegar e confessar e receber o perdão para poder ter uma vida tranquila. Se não confessares, para que não haja escândalos, carregarão a marca que nem Caim, pelos restos da vida que andará nesta terra. Ninguém esquece de um ato cruel que fez nesta terra. Eu sempre torno a dizer, se você olhar um filme há 20, 30 anos atrás, e você passar 40 anos para frente, você conta o filme nítido a qualquer pessoa que quiser escutar, porque fica armazenado em nossa mente tudo que vimos e tudo que ouvimos. Há um ditado das pessoas que diz, aquele que perdoa, esquece. Nunca na história alguém perdoou e conseguiu esquecer aquilo que lhe fizeram. Você pode falar com várias pessoas que saíram do relacionamento, estão ali há 5, 10, 15, 20 anos. Quando você chega a falar com eles, eles sempre vão tocar no cônjuge, sempre vão tocar no ex-companheiro, na ex-esposa, no ex-marido. Por quê? É uma aliança divina que ficou gravada em sua mente. Separaram carnalmente, mas espiritualmente não consegue
porque espiritualmente estão ligados a Deus. Então jamais você vai esquecer de um ato que você traiu alguém, que você enganou alguém. A Bíblia diz que todos os outros pecados é fora do corpo, mas o pecado da fornicação, do adultério é contra o corpo. Você esquece uma dívida que você não pagou. Você esquece uma ofensa que alguém te fez, passou usando, você esquece. Mas você não consegue esquecer alguém que te traiu. Você não consegue esquecer uma atrocidade dessa. Então o que eu quero te dizer, corra se consertar se você está em relacionamento sem casamento. Se você cometeu um ato de adultério, revela, pede perdão, se conserta para que você possa ser feliz na terra. O que eu quero dizer aqui para vocês, por que eu trouxe essa palavra? Eu tenho vários versículos que eu podia ler aqui. Não sei se vai dar tempo, porque eu não quero que o meu vídeo fique extenso. Mas me chegou um rapaz, eu não sei que idade, 16, 17, 18 anos. E ele estava numa parada de ônibus, eu me lembro como se fosse agora. Ele disse para mim, estava querendo chover, nós estávamos esperando o ônibus. E ele dizia, eu gostaria de falar com o senhor, que a gente tinha trocado já umas palavras. E eu gostaria de falar com alguém que eu não conhecesse, que quando eu fosse embora, nunca mais eu lhe visse, só para mim desabafar. Eu digo, abra o teu coração. E ele sentou e ele disse, moro em uma casa, eu, a minha mãe e o meu pai. A minha mãe é uma mulher muito linda, muito bonita, ele disse para mim. Mas quando o meu pai sai de casa, ela se expôs para mim, ela bota a roupa apertada, faz trejeito, larga o cabelo, ela fica em posições para me mostrar as nádegas, ela faz várias posições e eu estou enlouquecendo, eu estou numa loucura que eu não sei se vou me encontrar. Esse dia quase tivemos relações sexuais. Aquilo me deu uma ferroada em meu coração, em meu peito, e eu disse para ele, olhei nos olhos e digo, fuja, pega uma mochila, uma mala, e fuja para bem longe da tua casa. Melhor que tu vai ter relação sexual lá no mundo, mas nunca cometa essa atrocidade dentro da tua casa. É um dos piores pecados que pode existir pela Bíblia. Tu vai trair o teu pai, que Deus mandou honrá-lo e respeitá-lo. Não sei se ele vai te perdoar um dia, você vai ter que procurar e confessar e pedir o perdão. Tomara Deus que ele te perdoe, que ele seja um homem amoroso e te perdoe, para que senão você vai ficar com essa marca por resto da vida. Você vai desfrutar do corpo da tua mãe, do ventre da onde você saiu. Você vai estar num adultério de fornicação terrível. Se você não confessar, se você não se abrir, isto pode te trazer a morte espiritual, pode te trazer a morte nessa carne como castigo. Então confessa, procura teu pai. Disse, fui fraco. Ele disse, não, mas eu não cheguei a cometer essa atrocidade. Eu digo, então saia da casa. Saia enquanto há tempo. Fuja para bem longe. Porque a tua mãe está dominado por uma fraqueza mental. Jamais uma mãe que criou um filho, que tirou do seu ventre, eu disse para ele, que amamentou no seu peito, que o pai ajudou a cuidar e criá-lo dentro da própria casa, fazer uma injustiça, uma atrocidade, uma crueldade dessa. Fuja. Por isso que eu gosto de sair na rua, conversar com as pessoas. Eu quero fazer entrevista com os mendigos. Você quer ver fé? Você quer ver pessoas que acreditam em Deus? Conversa com as pessoas que não têm nada na vida para você ver. Pessoas que não têm um colchão para dormir, não têm uma casa para morar. Mas você fala, eles não tiram Deus da boca. Não tem um prato, muitas vezes, de comida. Eles não têm nada para que você pega. Você pega em Deus.
Eu quero ler uns versículos para não ficar só nas minhas palavras, para você ver que o que a Bíblia fala desse pecado tão cruel e monstruoso. Tão cruel e monstruoso. Olha o que diz no livro de Levítico, no capítulo 20, verso 10. Os adultos eram puníveis de morte no Antigo Testamento. Está em Levítico, capítulo 20 e verso 10. No livro de Êxodo, no capítulo 20, no Velho Testamento, e no verso 14, diz assim: não adulterarás. No livro de Jó, capítulo 24 e 15, nos diz assim: os olhos dos adúlteros ficam à espera do crepúsculo, nenhum olho me verá, pensa eles, e mantém oculto o rosto. Eles dizem, os adúlteros, ninguém vai descobrir, olho nenhum viu, olho nenhum verá. Enganado temos nós que cometemos adultério, porque os olhos do Senhor estavam lá. Nós vamos ter que pagar nessa terra. O adúltero, adúltera, o fornicário, todos terão que passar aqui nessa terra. Semearam e vão colher. Semearam na própria carne e colherão corrupção nessa carne. Quantos não morreram de doença? Quantos não morreram de tristeza, de angústia, de depressão, porque não conseguiram se libertar desse pecado tão terrível? Vamos ler só mais um versículo, para não ficar muito extenso o nosso vídeo. Olha o que diz em Levítico, capítulo 20, verso 10. Se um homem cometer adultério com a mulher do outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executado. No Velho Testamento, era um morto, porque Deus não aceitava. Olha o que diz no livro de Marcos, no capítulo 7, 21. Pois do interior do coração do homem vêm os maus pensamentos, as imoralidade sexual, os roubos, os homicídios e os adultérios. Não é um demônio, não é um ser que faz você fazer isso. É do interior do teu coração. Você armazena coisa. Quando nós falamos do coração, não estamos falando desse coração bomba, essa carne que bombeia o sangue para que o nosso corpo possa receber as vitaminas. A Bíblia, quando fala coração, ela fala da mente, aonde é armazenado. Se fosse desse coração, então você trocaria o teu coração por de um crente fiel e você viraria um crente? Claro que não é. É da mente. Então a Bíblia diz, pois do interior do coração, olha, do interior. E como que estava lá no interior do coração? Foi armazenado. Entrou através dos teus olhos, entrou através dos teus ouvidos. Hoje, através da pornografia, tem tomado conta no nosso mundo. Há pessoas que passam praticamente 24 horas olhando pornografia. É pornografia no quarto, é pornografia na sala, é pornografia no escuro. Em qualquer lugar que tu vai, as pessoas estão doentes, viciadas. Não tem mais prazer de viver, não tem mais prazer de trabalhar, de adquirir uma profissão, de vencer na vida. Por quê? A pornografia viciou em sua mente, está gravada. E há um perigo enorme com essas pessoas. Há um perigo enorme. Porque pode acontecer o mesmo que aconteceu com esse rapaz. De a mãe ter visto filme pornográfico e agora estava seduzindo os filhos dentro de casa. De filhos ter visto filme pornográfico e parar de respeitar a dignidade da mãe, a santa mulher. A mãe é algo santo que Deus botou na terra. Mas diz a Bíblia que a pessoa, quando comete isso, está fora do seu juízo normal, perdeu o juízo. O que é perder o juízo? É uma pessoa que está perturbada, não pensa mais, não acredita em Deus.
ela age agora única e exclusivamente pela sua carne, vai cometer atrocidade terrível, uma após outra. Vamos ler mais um versículo. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás? Mas disse Jesus, mas eu digo, qualquer que olhar para a mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Olha, Jesus não disse que você olhar para uma mulher é pecado. Deus nos deu esses olhos para nós admirar as belezas. E a mulher é uma das belezas que Deus fez nessa terra. O homem, a criatura, a criação de Deus. Mas o que Jesus disse? Aquele que olha e a deseja no coração, com intenção. Aquela intenção, olha e deseja. Coloca a intenção. E mais a pornografia ajudando, dá no que deu com esse jovem. Pecado terrível, atrocidade, traição, engano, falsidade, adultério, fornicação. Tudo um puxou o outro. Por quê? O coração que era para estar limpo, a mente que era para estar limpa, estudando, se formando, adquirindo emprego, pensando em objetivo, pensando em namorada, pensando em família, em filho, ficaram neutralizados, paralisados com a pornografia. E você não acha que a traição é só quando você tem o ato carnal, a traição virtual. Se Jesus diz que se você olhar para uma mulher com intenção, imagina você olhar para outra mulher nua, olhar para outro homem nu, cometendo ato sexual ilícito. Você está longe de Deus nessa hora. O Espírito Santo está triste. Se arrependa enquanto é tempo, porque essa vida aqui é passageira. Logo você vai passar. E você tem que ter certeza para onde você vai. Olha o que diz a Bíblia. O casamento deve ser honrado por todo o leito conjugal, conservado e puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Eu não vou me deter muito nas palavras, vou apenas ler os versículos. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18, Paulo dando um conselho aos coríntios. Ele diz, fujam da imoralidade sexual. Por quê, Paulo? Porque todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, o comete. Mas aquele que peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Peca contra o seu próprio corpo. Terá dores terríveis. Terá juízos. Terá colheita e colheita de corrupção. Olha o que diz em 1 Coríntios, Paulo falando de novo no versículo 6, no capítulo 6, verso 9 e 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, disse Paulo, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homens sexual, passivo ou ativo, nem ladrão, nem avarento, nem alcoólatra, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia, é a palavra. E quando nós abrimos a Bíblia, é Deus falando conosco. No livro de Tiago, o apóstolo Tiago, no capítulo 2, verso 11, ele nos diz, Pois aquele que se diz, não adulterarás, também diz, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor
da lei de Deus. Vamos ler mais um pouquinho? Olha o que diz em São Mateus capítulo 5 e verso 20, Jesus falando: se os seus olhos direito o fazer pecar, arranque fora e o lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Quantos olhos estão agora, nesse exato momento, em pornografia, em site de relacionamento, fazendo nudes, mostrando o seu corpo, traindo seu marido para outro homem, homem mostrando o seu corpo? Tu acha que Deus não te vê lá no teu quarto? Tu acha que Deus não te vê dentro daquele carro? Tu acha que Deus não te vê naquele aplicativo que você tem escondido no celular? Tu acha que ficará impune essa tua carne? Eu venho aqui para te avisar. Fuja! Antes que seja tarde demais. Vamos ler no livro de Provérbios, Salomão nos diz assim. Livro de Provérbios, capítulo 6, verso 27 e 29. Pode alguém colocar fogo no peito? Preste bem atenção. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasa sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Preste atenção. Não é eu que estou falando. É a palavra. Deixa a palavra nos julgar. Livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 18 e 19. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam à sombra, e os que procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar a verdade da vida. Quem era a verdade da vida? Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou a vida. Ai, meu Deus, que Deus tenha misericórdia. Eu não quero fazer comentário para não ficar muito longe. Vamos ler mais um versículo. Livro de Provérbios, capítulo 5, verso 3 ao 6. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel. A sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel. Afiada como a espada de 2 gumes, os seus pés descem para a morte. Os seus passos conduzem diretamente